Estou aqui para te dizer uma coisa muito importante. Deus tem alívio para a sua vida, amém? Você precisa de alívio? Quando é bom ter alívio? Em todo momento. Deus é provedor de alívio para as nossas vidas. Sabe um momento de alívio gostoso quando a gente passa por momentos difíceis? Não sei se você já queimou a mão, sabe quando você encosta na panela, encosta numa coisa quente, que cria aquela bolha instantaneamente? Já queimou sua mão? Qual é a primeira coisa que você quer fazer? Não sei você, mas eu quero colocar debaixo da água ali, para sentir o quê? Alívio. Interessante isso. Você consegue lembrar de sensações que você precisava ter alívio? Na vida nós vamos passar por tormentas. Jesus mesmo disse isso, não é mesmo? Ele falou, no mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas vocês devem ter o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está falando que ele tem, no final da história, ele tem uma cura, ele tem um remédio, ele tem uma vitória para a minha vida e para a sua vida. E ele só pede para você que você persevere em fé. Então, nessa noite eu quero fazer esse convite para você. Persevere em fé, porque nós vamos agora entrar numa jornada de ensino na palavra de Deus, para entender o alívio que Deus tem para você nessa noite. Amém? Mateus 11, 28, nós vamos ver uma palavra preciosa de Jesus. Ela tem o seu contexto, onde Jesus estava falando assim: venham a mim, ou vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que coisa gostosa. Quando você está cansado, que você não aguenta mais, eu não sei se você já fez uma maratona, eu não sei se você já fez uma corrida. Nossa igreja, há muitos anos, existe um movimento onde, aqui na igreja, nós recebemos a prefeitura, uma corrida de rua, e onde que aqui na nossa igreja é a saída, dá uma volta no bairro, volta aqui, depois tem a parte de homenagens. E durante 2 anos eu tentei fazer esse negócio, com esse peso. Aí eu falei, não, eu vou fazer um treino aqui, vou treinar. E aí decidi fazer um tal de 5 km. Misericórdia, podia ter sido de 1. Mas aquele de 5 km eu lembro que eu corria, eu tinha me preparado, eu estava andando no parque, eu tinha corrido um pouquinho, tinha conseguido alcançar os 5 km, tinha amigos, irmãos ali que iam empurrando, vai pastor, vai Klein, vamos lá, e quando você já estava no 500 metros, você já estava morrendo, ele vai, mas só mais um pouquinho, falta 4,5 km. Mas eu consegui. Mas eu lembro quando eu estava chegando aqui na igreja, correndo, sofrendo, tinha um rapaz do meu lado que me acompanhou toda a corrida, e eu lá, vou chegar. Quando eu cheguei, para o meu maior alívio, sabe que é a primeira coisa que eu fiz? Não sei se está certo, eu me joguei no chão, eu falei, glória a Deus, acabou, alívio, levanta as pernas. Quando você deseja esse alívio, você está carregando fardos, você está carregando um peso extra, que também é o meu caso, mas quando a gente faz isso como analogia para a vida, na corrida da vida, nessa jornada da vida, às vezes nós carregamos pesos desnecessários. E Jesus está olhando para os sobrecarregados. Jesus está olhando para aqueles que estão cansados. E se você está aqui cansado e sobrecarregado, eu quero te dizer uma coisa especial para você. Hoje, Jesus tem alívio para a sua vida. E eu me lembro de uma mulher, uma história bíblica, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que tinha uma hemorragia. Não deve ser nada legal, né, mulheres? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia. Ela era considerada como impura. Uma mulher que não podia fazer uma comida para ninguém, porque aquela comida era impura. Ela não podia tocar em ninguém, porque ela era impura, e se ela tocasse em alguém, aquela pessoa tinha que ir lá para Levítico, olhar nas escrituras e fazer um processo de purificação, porque uma pessoa impura tocou nela. Olha a vida dessa mulher, olha como ela era vista. E aí o texto de Marcos 5 vai nos dizer que
Jesus foi com ele, com todo o povo, seguiu, e apertando-se ao seu redor. Olha o que acontecia. Tinha uma multidão, e nessa multidão as pessoas estavam espremendo ali, passando perto de Jesus, tocando. E aí no meio dessa multidão estava uma mulher, que havia 12 anos sofria uma hemorragia. Tinha passado por muitas, repete comigo, muitas dificuldades, nas mãos de vários médicos, escuta isso, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía, sem melhorar, na verdade havia piorado. Você já passou por uma frustração como essa, de você estar indo no médico, você está tomando um remédio, e aquele remédio não tem efeito algum na sua vida? A família da minha esposa está passando por um processo de investigação com um hospital lá no Rio Grande do Sul, porque saiu uma notícia de que remédios que eram dados para pessoas em tratamento de câncer, aqueles remédios de comprimido, de quimioterapia via oral, eram falsificados, era pura farinha. Remédios de 5 mil, 20 mil reais. E uma familiar da nossa família, ali da família da minha esposa, estava tomando um remédio desse. Faleceu recentemente. E a conversa era o seguinte: não está fazendo efeito. A químio não está fazendo efeito. E nós vimos a morte se aproximando cada vez mais próxima. Um processo doloroso. E eu me lembrei desse texto, falando assim, ela foi para o médico, gastou uma fortuna, vendeu casa para conseguir pagar um remédio. E olha para a sua vida, e alguém estava falsificando remédios. Essa mulher aqui passava por situações muito semelhantes. Semelhantes em procurar médicos, procurar soluções e não encontrava. Nós vivemos num mundo que é um mundo de dor, um mundo de maldade. E muitas vezes nós olhamos para o mundo e nós queremos ver um mundo diferente. Criamos até filosofias para tentar explicar um novo jeito de viver, uma nova política, uma nova maneira de se fazer a igualdade, equidade. As pessoas sonham com um mundo ideal, com relacionamentos perfeitos, onde não existam ofensas, não existe dívida não paga, não existe maldade no coração das pessoas. Mas eu tenho uma péssima notícia para quem pensa assim. Esse mundo aqui não existe. O nome desse mundo é céu. Concorda comigo? O único lugar onde não há maldade, no céu. Onde as pessoas não trapaceiam, no céu. É interessante porque as filosofias dizem, correntes até de psicologia, dizem que o homem não é mau, o homem é bom. É a sociedade que corrompe o homem. Mas espera aí, se a sociedade corrompe o homem, quem é a sociedade? O próprio homem. Ou seja, o homem é mau. A Bíblia está dizendo que o pecado entrou no ser humano. E todo ser humano nascido de mulher, desde Eva, tem um vírus, tem uma doencinha lá dentro chamado pecado. E o pecado faz com que a gente erre o alvo. Faz com que a gente faça coisas que a gente não quer. Mas nós sonhamos com um mundo melhor. Inclusive a Bíblia nos ensina a ser sal da terra, luz do mundo, melhorarmos o mundo, apesar de termos profecias bíblicas de que o mundo vai piorar. Mas existe esperança, existe palavra de Deus. Nós vivemos nesse mundo real de maldade. Nós estamos a todo tempo expostos a ofensas, quebra de confiança. Você se lembra de alguém, de uma situação? Eu sei que quando nós estamos pregando, o Espírito Santo já ministrou no meu coração, Ele está falando comigo, mas Ele está falando com você. E não está falando com você que está escutando essa mensagem aqui presencialmente, Ele está falando com quem está assistindo esse vídeo, quem está assistindo essa mensagem, anos e anos depois. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E não só viva, ela é eficaz. Você já passou por situações de quebra de confiança. Você já sentiu raiva, você já sentiu mágoa de alguém. Esses conflitos que geram essas rupturas de relacionamento, pais com filhos, irmãos. Como pode? Crescemos juntos e depois lá na frente a gente não consegue olhar um no rosto do outro, a gente não consegue andar no mesmo ambiente, ficar
no mesmo local. E às vezes nós carregamos essas dores por toda a vida. Por isso que Jesus fala, eu vos aliviarei. E eu quero falar um pouquinho com vocês e ficar bem dentro dessa palavra, alívio. Vos aliviarei, que alívio que Jesus pode nos dar. E olhando as Escrituras, eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento é que o perdão é um alívio. O perdão é um alívio. Jesus foi muito pontual quando ele foi falar sobre perdão. Ele falou que se alguém te pedir perdão, você deve fazer o quê? Perdoar, não é mesmo? E se essa pessoa falhar, você deve fazer o quê de novo? E quantas vezes? 70 vezes. E se ele passar de 70 vezes, você faz o quê? 70 vezes 7. Jesus está falando, se a pessoa se arrepender e pedir perdão, perdoe-o. É difícil pensar nisso. Como que nós vamos conseguir perdoar alguém? Mas o perdão é um alívio. E eu quero compartilhar com você situações, como que nós podemos perdoar alguém para receber o alívio que o perdão de Deus nos dá. Deus nos perdoou de uma dívida muito grande, os nossos pecados. E qualquer um de nós que temos pecados, todos nós somos pecadores, podemos ser perdoados por Deus. E muitas vezes nós, mesmo sendo crentes, nós não conseguimos perdoar alguém, porque é difícil. Se tem alguém aqui que vai dizer assim, pastor, perdoar é uma coisa muito fácil. Meu irmão, eu tenho que aprender muito com você, porque para mim é difícil. Para a maioria das pessoas é difícil. E se não fosse difícil, Jesus nem ia se importar em dizer isso, que você deve perdoar, insistir em perdoar. Sabe por quê? Porque quando você olha a multidão dos seus erros, quando você tem consciência do quanto você é pecador, você olha para outro pecador e fala assim, miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou o pior dos pecadores. Por mais que você veja coisas pesadas no outro, você se lembra do quanto Jesus sofreu na cruz para perdoar os seus pecados, você fala assim, Jesus me perdoou de uma multidão de erros. Quem sou eu para não perdoar? Sabe quando você consegue fazer isso? Quando a mente de Cristo, ela está reinando em você. Quando você para de pensar com a mente humana, não que você vai deixar de pensar com a mente humana, mas quando a mentalidade, a maneira de pensar de Cristo começar a ser a sua mentalidade. Por isso eu posso te dizer que o perdão não é natural ao ser humano. Não faz parte do nosso código moral, do nosso jeito. O perdão é o que distingue os salvos. Como que uma mãe perdoa o assassino do seu filho? Quantas vezes você já ouviu, talvez noticiários, testemunho de alguém da igreja que fala assim, olha, aquela pessoa está presa, ela fez um mal para o meu filho, tirou a vida do meu filho, mas eu perdoo em nome de Jesus. Não entra na minha cabeça. Uma mulher dessa, uma mãe dessa que gerou um filho, que cuidou, que amamentou, que educou junto com a sua família, o seu pai, de repente olha para aquela criança, e aquela criança cresceu, aquela criança foi assassinada. Como que vai se dar perdão para alguém assim? Você precisa ter a mentalidade de Cristo. Com a sua mente, com aquilo que nós somos naturalmente maus, a gente não consegue, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa dor, não permite que a gente pense como Jesus. E então eu quero te dar alguns conselhos de como a gente pode alcançar esse perdão. Primeiro, você nunca escutou isso. Se escutou, eu vou te explicar agora. Comece perdoando a si mesmo. Ô pastor, como assim? Muitas das mágoas que a gente carrega, raízes de amargura, coisas que a gente não consegue vencer na vida, sabe por quê? Porque a gente não se perdoou. E essa falta de perdão a si próprio, por que eu entrei nessa onda? Por que eu fiz isso? Por que eu me permiti? Por que eu dei mais um passo quando eu não deveria? Isso alimenta algo que é drástico, que é chamado de culpa.
Mas a verdade é que nós temos culpa de certas coisas. Você precisa começar a se perdoar. Deus perdoou todos os pecados, do mais simples ao mais grave, mas ainda você pode se sentir culpado, apesar de Jesus ter perdoado todos os seus pecados em seu sacrifício. Por isso, não retenha essa culpa. Se apresente diante de Jesus como ele falou: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados de culpa. Chegue diante de Jesus e fala: Jesus, eu não quero mais viver assim, me culpando. Já passou, eu já aprendi. Eu não quero mais ter esses sentimentos. Entregue esses fardos a Jesus. Jesus te chama para viver uma nova vida. As coisas que aconteceram no passado não podem te aprisionar. Creia no perdão e viva essa liberdade hoje, amém? Olha o que esse texto vai nos dizer. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. É isso que Cristo tem para as nossas vidas. Quando nós confessamos esses pecados, quando nós abandonamos eles, e nós encontramos aí sim essa misericórdia de Deus, onde Ele fala assim: eu já peguei esse fardo, pode soltar, filhinho. E muitas vezes a gente não quer soltar esse fardo. Olha Jesus, eu sei que o Senhor é muito bom, mas eu quero continuar me machucando. Eu quero continuar sentindo essa coisa ruim porque eu mereço. Olha, vou até te dizer, você pode até merecer, mas o que Jesus está dizendo aqui é que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você foi chamado para viver uma novidade de vida. Quantos desejam viver a novidade de vida aqui nessa noite? Comece a perdoar a si mesmo. Perdoando a si mesmo. Segundo ensinamento sobre o perdão, que é um alívio: perdoe quem lhe feriu. É difícil quando a gente olha para alguém e fala assim: eu perdi a confiança em você. E nós não somos bobos. O perdão não faz você deixar de ser inteligente. O perdão não faz com que você fale assim: eu perdoei, agora eu posso novamente entregar isso aqui para essa pessoa. Não. Não é isso. Você pode até fazer isso. O perdão é algo divino. O perdão é recomendado em todas as circunstâncias. Perdoar alguém que nos prejudicou é um desafio. Às vezes demora tempo, mas quando olhamos para Jesus, nós trocamos aquele desejo natural de não perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, e agora a gente começa a fazer outra coisa. Sabe como você vai conseguir perdoar um abandono materno, um abandono paterno, uma violência? Sabe quando você vai conseguir perdoar uma ofensa que te destruiu, que te jogou no fosso, uma confiança que você deu e alguém foi lá e escancarou para o mundo? Quando você entender que confiar em Deus é confiar na justiça dele. Muitas vezes nós não perdoamos porque nós queremos fazer a nossa justiça, a justiça das nossas mãos. O pecado, ele pode ser perdoado, mas ele contém ainda uma consequência. As consequências de uma mãe que perdoou um assassino do seu filho é um perdão que ela dá para a pessoa, para que ela não sinta mais aquela dor, aquela raiva, aquela ira, porque aquela pessoa fez aquilo. Mas a consequência daquela pessoa é continuar preso. O perdão não faz com que aquela pessoa fale assim: olha, você não precisa ficar preso. O perdão não é isso. Quando você confia em Deus,
você confia que Deus vai julgar a nós e aos outros. Quando você entrega misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão o quê? Misericórdia. Então, quando você não consegue perdoar, você não quer perdoar, essa é uma das boas das verdades, você precisa perguntar para Deus se isso é uma quebra de confiança entre você e Deus. Porque se você não confia que Deus vai julgar e vai fazer justiça, eu acho que você tem um probleminha com Deus. Então talvez hoje você precisa dizer isso para Deus. Deus, eu quero confiar na tua justiça, por isso eu posso perdoar. Terceiro conselho a respeito desse perdão, que é um alívio, é peça perdão e siga em frente. Eu falei sobre você perdoar a si mesmo. Eu falei para você perdoar quem lhe feriu. E agora eu estou dizendo para você perdoar, pedir perdão. Para você pedir perdão e seguir em frente. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente coloca como vítima da história, e todos nós somos de alguma coisa, de alguém, de uma situação. Mas quando a gente muda e nós somos o algoz, nós somos a pessoa que feriu, que soltou aquela palavra maldizente, quando nós demos a rasteira, quando nós fizemos a coisa de uma maneira equivocada, quando nós não amamos o suficiente, quando nós somos ignorantes, grosseiros, quando nós fizemos errado, o que nós devemos fazer? Peça perdão. Mas às vezes não temos coragem. Peça para o mesmo Espírito Santo que está ministrando a sua vida nesse momento, a te dizer: Pai, eu preciso pedir perdão a alguém. Deus vai trazer a sua memória. Existem pessoas que estão sofrendo, angustiadas, amarguradas por algo que você fez, gente que você nem sabe, nem lembra da situação, mas você vai lá e fala assim: olha, eu estou incomodado porque o Espírito Santo, eu deveria ter mandado essa mensagem para você. Eu gostaria de ter falado isso antes, ou eu estou aqui, não sei se eu devo falar alguma coisa, mas existe algo que eu fiz de errado para você? E às vezes uma pessoa que estava sofrendo, angustiada, amargurada, não consegue mais desenvolver relacionamentos, está depressiva, recebe uma ligação de alguém por um acaso, sabe aquele acaso? E alguém fala assim: olha, eu não sei se eu te fiz algo, posso pedir perdão? Tem alguma coisa que eu possa pedir perdão? E aquela pessoa faz uma lista. E você: eu fiz isso. É você. Isso é coisa de Deus. Pessoas que precisam ser libertas. Pessoas que precisam ser curadas. Deus está ministrando essas pessoas. Mas Deus também está incomodando você para dizer assim: vai lá pedir perdão porque eu tenho a cura para aquela pessoa. Mas você recebe a sua cura aqui hoje, e depois você vai curar outros. Amém? Segundo ensinamento que eu quero passar para vocês sobre esse alívio que Cristo nos dá, que Deus nos dá, é que nós somos usados por Deus para aliviar a dor das pessoas. Amém? Olha o que o texto bíblico vai nos dizer. Pode passar o texto bíblico. O generoso, o que acontece com ele? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que coisa linda. Quando nós recebemos esse alívio, o perdão de Deus, nós queremos que as outras pessoas também tenham esse alívio. Quando alguém é generoso conosco e vem pedir perdão para nós, e nós chegamos falando assim: nossa, como é gostoso perdoar, como é gostoso ficar livre, sem esses pesos, essas coisas que me atrapalhavam. Você quer que essas pessoas também recebam. Você é generoso com aquilo que você tem que é material, você compartilha, você abençoa. Você também doa algo espiritual, palavras de amor, palavras de Deus, os frutos do Espírito, coisas que Deus se delicia quando você oferece esses dons para as pessoas, servindo as pessoas.
A expectativa de Deus é que nós possamos ser usados para transformar a vida das pessoas, para levar alívio aos outros. Você é chamado para isso. Sabe quando isso acontece? Quando você tem aquela dor, quando você tem aquela depressão e você é curado. Sabe o que você vai fazer? Você vai contar para todo mundo como você conseguiu a sua cura. Quando você conseguiu vencer um problema financeiro, pessoas te ajudaram, foram generosas, pessoas ajudaram você a fazer contas, a negociar situações, sabe o que você vai fazer? Você vai querer fazer isso para outro. Quando você recebe o amor de Deus, é impossível que isso fique dentro do seu peito, você quer colocar para fora e dizer, Deus também te ama, como Ele me ama. Eu não conseguia me ver como uma pessoa amada por Deus, hoje eu consigo, e eu quero que você saiba disso também. É verdade isso? Deus quer que você leve a cura, Deus quer que você leve alívio a outros, mas existe algo que você precisa entender. Sabe essa dor, essa situação que você está vivendo hoje? Primeiro dói, depois te transforma. Escutou isso? Primeiro dói, depois te transforma. Deus entende de sofrimento. Não só por isso, por conhecer e entender, Ele mandou Jesus para sofrer em nosso lugar. Só que Deus tem um propósito também com o sofrimento. Deus quer te transformar até que você se pareça com Jesus. Sabia disso? Uma vida cristã sem cicatrizes não é uma vida cristã. Porque na vida nós teremos cicatrizes. Mas eu quero contar para você 2 tipos de dores. Existe a dor de morte, aquela dor que você está sentindo da separação de algo do seu corpo, quando está necrosando, quando tem um acidente que você perde uma parte do seu corpo. Existe uma dor de morte, uma dor que está te levando a falecimento, uma dor horrível que está te levando a pensamentos horríveis. Essa dor não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o pecado. Mas existe uma dor que essa tem muito a ver com Deus, que é a dor da cura, é a dor da vida. Sabe qual que é a dor da vida? Você já andou de patins, de patinete, de skate, de bicicleta, e você toma aquele baita daquele tombo, rala todo o joelho, o cotovelo, quando você olha aquele ardido. Eu sei que nós vivemos uma geração meio mimimi, que até o metiolate não arde mais, não é mesmo? Mas na minha época eu não sei porquê, ardia. Tem gente que fala que não ardia, ardia sim. Né? Ardia ou não ardia? A dor da cura é quando você se machuca e vem ali a sua mãe, o seu pai, passando aquele remedinho, aquele metiolate, e você, ai! Dá aquela ardida. Essa é dor de cura. É a dor de que você está sendo mudado, aquela situação está sendo regenerada. É isso que Deus está fazendo conosco, e isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está transformando uma dor para fazer você mais parecido com Jesus. A dor é destrutiva, ela tem a capacidade de, inclusive, de transcender aquilo que é físico e emocional. Não sei se você se lembra daquela passagem de Jesus no Getsêmani, que ele estava com angústia tão grande, mas tão grande, que os seus poros viraram o quê? Feridas. Jesus suou sangue. A dor é uma coisa muito intensa, e quando ela está nesse nível de angústia, nesse nível, ninguém estava pressionando Jesus fisicamente. Mas Jesus estava sentindo as dores que viriam, a angústia de ter as suas costas com muitas chibatadas, aqueles espinhos na sua cabeça sendo apertados, com aquele vinagre em cima, carregando uma cruz.
os açoites, a lança no seu lado. Jesus não merecia nada disso. E ele fez isso por amor a mim e a você, a sua igreja. Jesus entende o que é dor. Mas uma das frases mais curativas que a humanidade pode ter escutado, e você precisa saber disso, diante da sua dor: faça como Jesus fez, diga o que Jesus disse. Você pode hoje falar assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Senhor, se é possível, tira de mim essa dor, resolve a minha empresa, resolve o meu casamento, resolve a minha depressão, resolve as minhas angústias, resolve a minha família, faz tudo isso. Mas a frase curativa, que vai mudar a sua perspectiva, que vai fazer você olhar a vida de uma maneira diferente, é afirmar aquilo que Jesus afirmou após pedir isso a Deus. Ele diz: mas contudo, que seja feita a sua vontade. É lindo quando nós vemos pessoas que estão com um diagnóstico terminal, como nós já tivemos tantas pessoas anos e anos atrás. Na nossa igreja, falando assim: eu estou pedindo oração para que Deus me cure desse câncer. Mas contudo, que seja a vontade de Deus feita. Alguns foram curados, glória a Deus. Outros não foram curados fisicamente, glória a Deus, porque estão num lugar onde não sentem mais dor, onde o seu coração não precisa mais bater, onde o seu rim não precisa mais funcionar, onde não há ranger de dentes, onde não sentem nada de ruim. Eles foram curados eternamente. Glória a Deus pelos seus mistérios. Por que Deus não cura todos? Porque existe uma cura maior, a cura espiritual. Mas quando estamos nessa vida, nós precisamos entender essas dores. E eu preciso te dizer, o terceiro ensino dessa noite é que a salvação é alívio eterno. Pode dizer um amém mais forte? Amém. Atos 3,19 vai dizer assim: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Arrependam-se e voltem-se para Deus. O mundo é mau por causa do pecado. E você fala: pastor, como que pessoas são tão más, outras não? Pastor, como que na África tem tanta miséria? Por que Deus permitiu isso? Queridos, volta atrás na história. Olha quantas pessoas se permitiram ser dominadas pelo mal, a ponto de não conseguir mais ter percepção daquilo que estavam fazendo. Antes, dar um chutinho na canela já era uma coisa: opa, passei dos limites. Daqui a pouco, dar uma facada, atirar em alguém, matar, tirar a vida de alguém, ficou uma coisa comum. O mal vai dominando a pessoa e a pessoa vai sendo desfigurada. Mas quando nós entendemos que Deus já mandou um remédio, um alívio eterno, nós podemos perceber que existe cura para toda a humanidade. Para todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados será salvo. Porque a salvação é uma cura definitiva. A salvação é uma cura que não tem como retroceder. Porque ela é dada por Deus. E o nome do remédio de Deus é Jesus Cristo. E Ele quer curar a sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que está andando por caminhos difíceis, caminhos duros, caminhos que não agradam a Deus, caminhos que você sabe que são os caminhos maus. Se você se arrepender, você vai trocar o resultado da sua vida. Porque o destino da maldade, como diz Romanos 6, diz assim que o salário do pecado é a
morte. Romanos 6,23 vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Por intermédio de quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele está falando que existe um alívio como essas pessoas que não foram curadas fisicamente de uma doença, pessoas que passaram por essa experiência, mas falaram, glória a Deus. Por quê? Porque eu já recebi a cura eterna, o remédio que cura todas as dores, o remédio que cura todas as coisas, porque o resultado de um caminho mau, um caminho errante, é ficar distante de Deus, é a morte eterna. Mas, assim como Paulo disse, que essa seja a afirmação minha e sua, o apóstolo Paulo disse, ele disse que morrer é lucro. Só quem tem a mentalidade de Cristo pode fazer uma afirmação tão profunda, tão dura, tão difícil e muitas vezes para algumas pessoas incompreensiva. Uma afirmação incompreensiva. Mas Jesus está nos ensinando, por meio desses textos, que o teu sofrimento está te fazendo ser mais parecido com Ele. Que primeiro dói, e se está doendo, vai te transformar. E quando você for transformado, você passar por isso, você olhar essa cicatriz daquela dor que não gerou morte, mas gerou vida, você vai ajudar outros, ser um instrumento de Deus, para levar uma cura que vai além da cura física. Glória a Deus porque Deus cura fisicamente, mas glória a Deus porque Ele mandou o remédio que nenhum homem pode falsificar, que é a verdade de Jesus Cristo. Ninguém pode falsificar a salvação. Jesus Cristo. Às vezes nós nos confundimos com a religiosidade. Achamos que o fato de virmos à igreja vai nos fazer sermos salvos. O fato de mandarmos mensagens no WhatsApp, mensagens bonitinhas, motivacionais, isso caracteriza que nós somos bons. Mas isso não é a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ele é o Messias, aquele que se esvaziou de si mesmo, se tornou homem, deixou a sua glória, morreu no madeiro, na cruz, por mim, por você, pela sua igreja, por amor. É esse Cristo que salva e que ninguém pode fazer com que essa cura seja retrocedida. Amém por isso? Amém. É por isso que salvação não se perde. Como você vai tirar a cura que Deus deu? Quem é você? Mas hoje, se você ainda não recebeu essa cura eterna, é o seu dia de receber o melhor dos remédios e ter a alegria que Deus preparou para você, que é a salvação em Jesus Cristo. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé? Feche os seus olhos por um momento. O que o Espírito Santo ministrou em sua vida neste momento? O que Ele está falando para você? Por isso eu tenho 3 desafios. Primeiro, a você que ouviu essa mensagem, entendeu que o Espírito Santo está dizendo, filho, filha, está na hora de você receber a cura eterna. Está na hora de você receber Jesus Cristo, entender, reconhecer que Ele é o Salvador do mundo. Estão todos com os olhos fechados. Se essa palavra é para você, eu queria que você fizesse um gestinho com a sua mão, levanta a sua mão bem alto para que eu veja, e fala assim, pastor, eu quero a salvação de Jesus Cristo. Nessa noite eu quero reconhecer esse Cristo que cura eternamente, eu quero ter essa convicção. Levanta a sua mão, deixa eu ver, amém, querido. Mais alguém? Amém, amém. Mais alguém? Amém. Alguém mais deseja? Amém, amém, estou te vendo. Mais alguém? Aleluia, aleluia. Pode abaixar sua mão. Quando nós estivermos orando aqui, eu quero que você diga
para as pessoas, os conselheiros que estarão aqui na frente, que você aceitou esse desafio. O desafio de entregar a sua vida a Jesus, a reconhecer Ele como Senhor e Salvador. O segundo desafio é para você que entendeu que está doendo, mas está entendendo que Deus está no controle da sua dor, mas que você está entendendo que você precisa perdoar, que você precisa da mente de Cristo, entender a justiça de Deus para perdoar alguém. Ei, não saia daqui, não deixe esse momento dessa mensagem antes de tomar essa decisão, de falar: eu não consigo, mas hoje eu vou tomar uma atitude, eu quero, e eu vou perdoar, eu não sei como, mas Deus vai prover o alívio para que você consiga perdoar. Com os olhos fechados, quantos desejam perdoar e receber esse alívio hoje para a sua vida? Levante as suas mãos, deixa eu ver. Você deseja isso? Amém. Esse perdão que você quer dar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para aquela pessoa. Amém, pode baixar sua mão. O último desafio é para você, falando assim: pastor, eu quero ser um instrumento de Deus para levar alívio a outros. Eu quero que Deus me use. Eu quero fazer algo extraordinário. Eu quero levar esse alívio de uma maneira como nunca levei. O Espírito está me dizendo isso. Levante uma das suas mãos para que eu veja também se Deus está falando isso com você. Fala assim: Deus me usa, me usa, me usa. Aleluia. Nós vamos cantar um trecho dessa canção, queridos. Você precisa, junto comigo, nós precisamos orar juntos hoje. E eu quero convidar você que levantou a sua mão, se você também não levantou, mas quer vir aqui num momento de busca diante do Senhor, de confirmação do seu desejo, como um ato de fé, quero te convidar: vem até aqui à frente. Vamos juntos nos colocar diante de Deus, vamos orar juntos uns pelos outros, para que possamos, em nome de Jesus, receber o auxílio de Deus, que é o alívio para as nossas almas, para o nosso corpo, para o nosso espírito, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, vem até aqui à frente, vamos juntos orar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro, não. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, É porque Ele é. eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Onde você estiver, suas vozes. Se Deus fizer, diga. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, diga. Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. e se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, glorifica. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus.
Coloque suas mãos para o céu agora. Todos, 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 todos. O Espírito ministrou a todos aqui. Senhor, nós agradecemos pelo alívio do Senhor nessa noite. O alívio, oh Espírito Santo. Eu sou testemunha, meu Pai, da labirintite que eu estava hoje à tarde, Pai. Eu cheguei aqui tonto, pedindo misericórdia para pregar. O meu médico sabe, mas o Senhor não me deixou uma tontura nessa noite para trazer a tua mensagem. O Senhor é Deus de cura física. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor traz alívio físico aos meus irmãos e a mim. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor dá alívio emocional para as pessoas, meu Pai. O Senhor está curando depressões, Pai. Aquelas depressões de origem emocional, as depressões crônicas, meu Pai, as de origem espirituais, o Senhor está curando nessa noite, porque há poder no nome do Senhor. E aprove o Senhor curar quem o Senhor quiser, meu Pai. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. Mas eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor levantou pessoas nessa noite, trouxe convicção que deveriam ser nessa noite instrumentos para levar alívio aos outros, meu Pai. A dor das pessoas, as pessoas estão sofrendo. Levanta mais pessoas e abençoa esses que se disponibilizaram, meu Pai, para ser um canal de bênção, um canal de alívio para essas pessoas. Mas mais do que tudo, meu Pai, eu te louvo porque o Senhor salvou nessa noite. O Senhor deu cura espiritual, cura eterna para muita gente que tem um alívio de saber agora que estarão contigo por toda a eternidade. Obrigado por nos salvar, Jesus. Obrigado por ministrar as nossas vidas. E que o Senhor possa ser glorificado em tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você está aliviado, dê glória a Deus. Aplauda esse Deus maravilhoso que te cura, que transforma.